oferendar frutas nos trabalhos de Umbanda. Qual o fundamento? Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos falar sobre os fundamentos de oferendar frutas nos trabalhos de Umbanda. Isso mesmo, vamos falar das frutas nas oferendas. Mas, para falar isso, precisamos primeiro entender o que é uma oferenda. O que é uma oferta? Oferenda é presente. Não é pagamento. Oferenda é um gesto simbólico de amor, de conexão com a espiritualidade. A oferenda não compra nada, mas representa uma ponte. Uma ponte entre você e a entidade. Uma ponte entre você e o orixá. Oferendar é ofertar. É oferecer algo. E na Umbanda, as oferendas acontecem como algo muito sagrado. O alimento. Alimentar é compartilhar com os orixás. É compartilhar com as entidades. É compartilhar com os irmãos. É um ato de fé, é um ato de respeito. Nutrir a relação entre o homem e a entidade. Não é uma simples entrega de elementos materiais. Vai além disso. É um ato sagrado de comunhão entre o ser humano e o divino. Ofereça sem medo, com muito amor. Abra o seu coração aos orixás, às entidades. Durante sua entrega, durante sua oferenda, entregue os mais suculentos frutos, as mais belas flores, as velas com cores mais vibrantes, as bebidas que mais lhe agradar. Mas, sobretudo, entregue a sua mais profunda intenção. Entregue o seu coração, a sua fé, o seu maior amor, o seu maior respeito e devoção envolvendo todo este ato. As oferendas sempre serão compostas por elementos naturais. As flores, as frutas, as bebidas carregam consigo o prana, uma parcela da vitalidade universal. As oferendas podem ser realizadas no terreiro, em casa ou em pontos de força da natureza, como as pedreiras de Pai Xangô, Caô, Cabecilê, as matas de Pai Oxóssi, Oquearô,
os rios e cachoeiras de Mamãe Oxum. Ora, eu! Nos campos, nas campinas, dos boiadeiros, nas encruzilhadas, dos senhores Exus e Pombogiras. Porém, em todos os casos, deve-se tomar muito cuidado com quem? Com o ambiente. Jamais deixar resíduos, deixar sobras, restos no local. Oferendou, fez sua firmeza, entregou, se conectou com as forças das entidades, dos orixás. Recolha tudo o que sobrou. Nada, absolutamente nada, pode ser deixado para trás. Nem um palito de fósforo que seja. Tudo que seja descartável, como pratos, copos, embalagens que sobram, sobras de vela, garrafas, alguidares, precisam ser recolhidos e descartados de forma correta. Não podemos sujar a natureza. Olha, imagine uma oferenda à mãe Iemanjá, Odociaba, lançar em águas límpidas, cristalinas, um barquinho de isopor, contendo dentro dele presentes de plástico, pentes, vidros de perfumes, fios de contas de plástico, papéis escrito nome de pessoas ou mesmo flores. Isso seria o mesmo que convidar um parente, um amigo, para ir à sua casa e ele levar um saco contendo lixo, lotado, e deixar lá em sua casa. Meu irmão, você gostaria? Acredito que não. No caso de arriar uma oferenda, de preferência a folhas naturais. Aquelas para colocar os alimentos, servir mesmo como um prato. As frutas podem ser consumidas depois de consagradas. Assim, você estará ingerindo o axé que nelas estão contidas. Deve ser oferecida a todos os presentes. Compartilhar para que comunguem do axé que ali está contido e recebam a sua energia. Podem e devem também ser enviadas para pessoas enfermas, que estão distantes ou que necessitam de uma ajuda. Sempre seguindo as orientações das entidades. Quando são usadas de forma ritualísticas, as frutas, os elementos tornam-se condensadores de forças espirituais, verdadeiros canais que nos ligam ao plano mais sutil, o plano espiritual.
As entidades não se alimentam de frutas ou de outras oferendas. Elas usam seu poder energético para purificar a nossa aura. Então, o respeito à natureza é parte fundamental e integrante da oferenda. Quando arriar a oferenda, seja na sua casa, no campo de força ou mesmo no terreiro, após o tempo destinado, todos os elementos devem ser recolhidos e descartados de forma adequada. Frutas consumidas, líquidos descartados ali no ralo, na pia, pratos, borra de velas no lixo doméstico. Mas lembre sempre de agradecer pelo trabalho que eles nos prestaram. Isto é uma forma de respeito. As oferendas não têm uma única função, e sim inúmeras, diversos propósitos dentro da prática umbandista. Elas são desagregadoras. Elas desagregam as energias. Aquelas mais densas, elas servem para pedidos por auxílio diante de necessidades espirituais e materiais. Também é usada em agradecimentos, gestos de reconhecimento e de bênção recebidas, usadas na purificação, harmonização das vibrações espirituais e também no fortalecimento e assentamento dos médiuns, assentamentos dos terreiros ou dos pontos de força. Cada oferenda tem sua finalidade própria, sua intenção específica e todas são alinhadas ao equilíbrio espiritual e à resolução de questões práticas da vida. Ou seja, tem o seu fundamento. As oferendas são expressões de fé e de devoção. Um gesto de gratidão, de amor, de reverência aos orixás e às entidades, fortalecendo este vínculo entre o médium e o divino. É a firmeza consistente na manutenção diária de sua fé por meio do material oferendado, mas principalmente pela oração, pela disciplina espiritual. Sabe? Lembra daquele cafezinho ofertado aos pretos velhos pela manhã? É uma linda conexão, um ato de fé, de amor e de dedicação. Uma troca energética entre o plano físico, humano, e o plano sutil, espiritual. Ao ofertar, o médium doa parte de sua vitalidade, parte de seu tempo, de sua devoção e de seus ganhos financeiros também. E recebe das forças astrais a reorganização energética, a sustentação, o equilíbrio, as bênçãos
E não pense que são as frutas ou os objetos ali ofertados, mas sim a sua intenção, a sua dedicação, a sua fé, estabelecendo o elo entre as necessidades humanas e as irradiações divinas que venham cada vez mais sobre nós. Mas a prática de ofertar como demonstração de respeito e reverência não é patrimônio da Umbanda. É algo universal. São inúmeras culturas e em várias épocas diferentes que existe esta tradição. A oferta não pode ser um ato externo, mas sim uma expressão interna de fé, de amor e de devoção. Oferendar é materializar uma verdade espiritual invisível. É a comunhão do humano com a lei divina que sustenta toda uma criação. É aprofundar a relação por meio da entrega consistente. Sabe, meu irmão, toda prática é legítima quando realizada com fé, quando realizada com responsabilidade e com respeito. As frutas que são oferecidas aos orixás, às entidades, concentram o axé, a força vital da natureza. Representa a energia vital da abundância, da fertilidade, da fartura que os orixás regem. Cada fruta tem sua energia própria, seu significado. Tem que ser escolhida com cuidado, com amor, com intenção, com gratidão, uma conexão com a entidade. Oferecer uma fruta só por oferecer, sem sentimento, sem intenção, é a mesma coisa que ler um livro com as páginas em branco. Ele está ali, mas não tem sentido. As frutas são fontes de axé e de conexão com a natureza. São parte reprodutora de uma planta. Carregam uma energia vital sagrada. Mais que alimentos, as frutas são instrumentos sagrados, vivos, cheios de gratidão, de renovação e conexão espiritual. Como vimos anteriormente, ela é carregada de prana, o sopro da vida, a respiração, o axé. Cada fruta carrega o seu aroma, a sua textura, o seu sabor. São oferecidas in natura, trazendo-nos um pedaço da essência pura da força da natureza.
não devem ser processadas. As frutas, elas estão presentes nas práticas ritualísticas da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, da Jurema e outras religiões, assim, de matriz africanas e também de outras matrizes. Mas em todas as religiões, o alimento é reconhecido como sagrado. E ele, um elo com o mundo espiritual. A escolha da fruta é muito importante. Deve estar fresca, bonita, cheia de intenção. Escolha para ser oferendada a fruta que lhe enche os olhos, a mesma que você teria prazer em consumir, aquela que você ofereceria a seu filho, a seus pais, aquela que sua condição financeira permita. Cada fruta carrega consigo a energia própria e a combinação de frutas carregam a combinação energética, geradora de renovação na vida de quem as ofertam. Com fé, com entrega de corpo, com entrega de alma. As frutas carregam lá dentro de si, em seu interior, as sementes, os embriões de uma nova planta, um novo ser natural, simbolizando a reprodução, a fertilidade da vida e a abundância trazida pelos orixás. As cores, o aroma, o sabor trazem grande simbolismo de honrar os ciclos da natureza e dos ancestrais. O sabor das frutas carregam o seu simbolismo. Frutas doces representam a doçura, a bênção, o néctar da vida. Frutas cítricas, azedas, representam os limites da vida. Limite entre o certo e o errado. Para não nos perdermos dos caminhos da vida. Para que tenhamos equilíbrio. Frutas nem doce, nem azedas, saborosas. Nem duras, nem moles. Tenras, com sabores equilibrados. Nós podemos ofertá-las quando desejamos equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual ou para agradecer o equilíbrio que recebemos. Não se oferece por quantidade, mas sim por intenção. É melhor oferecer uma laranja com amor, com verdade, do que oferecer uma grosa sem nenhum sentimento. O valor está na verdade do gesto e não
na quantidade sem intenção. Ao ofertar, você está depositando sua fé, o seu pedido, uma cura, um agradecimento, uma esperança. Vamos desbravar juntos alguns conhecimentos de fruta e seus respectivos orixás. Uvas verdes, pera, damasco, melão, maçã, o coco verde, oferecemos ao Pai Oxalá, que nos trazem a energia da harmonia, do equilíbrio emocional com bênçãos. Abacaxis, laranja, limão, caju, acerola, oferecemos a Pai Oxóssi. São frutas transformadoras, transformam situações negativas em situações positivas. É o orixá da fartura. Melancia, melão, sapoti, néspera, kiwi, graviola, oferecemos a Mãe Iemanjá. Traz a energia da prosperidade. São considerados as divindades do mar. Goiaba, pitanga, groselha, cereja. Sabe para quem? Ibede! Isso mesmo, aos erês. Promovem a cura e dá a doçura em nossos pensamentos. Maçã vermelha, laranja Bahia, uva rosa, tangerina, pitanga, cereja. Oferecemos a quem? Inhansã. Controlam o humor, equilibra e harmoniza o emocional. O mamão, laranja doce, maracujá, oferecemos quem? Ora, eu! Mamãe Oxum, que controlam a fertilidade. Já as bananas, a uva rosé, maçã, graviola e abacate, oferecemos ao Pai Ogum, quebrando todas as dificuldades, defendendo a lei e a ordem. A jaca, cajá, carambola, morango, amora, mamão, romã e maracujá. Oferecemos a Pai Obaloaê, que rege o Campo Santo, entre o material e o espiritual. Já o marmelo, melão, caqui, fruto do conde, maracujá, manga, limão, oferecemos ao justiceiro, ao orixá Xangô, Caô, Cabecilê. Pitanga, cana-de-açúcar, oferecemos a quem? Aos senhores Exus, que limpam os ambientes e abrem os caminhos. Figo, morango, maçã vermelha, oferecemos às senhoras pombagiras. Protegem os terreiros de Umbanda. Mas oferecer frutas a Exu e pombagira? Isso soa diferente. As frutas têm grande significado nas oferendas para os senhores Exus. Afinal, oferecemos pimenta a eles, e as pimentas podem ser classificadas como um fruto botanicamente, por crescer,
a partir do ovário de uma flor e contém sementes. Ou também pode ser classificada como legumes e especiarias dentro da culinária. No culto iorubá, na umbanda, no candomblé, as frutas oferendadas a Exus e pombagiras representam, além do que vimos acima, a fartura, a multiplicação, a doçura, a generosidade, o amadurecimento. Fatores regidos por Exu. Estas são apenas algumas das frutas oferendadas. Porém, é bom frisar que elas podem variar entre diferentes tradições do candomblé ou mesmo da umbanda. Cada orixá ou cada entidade tem a sua preferência, assim como acontecem com as ervas, com as flores, que são muito importantes para a nossa ritualística. São fundamentos na Umbanda e devem ser escolhidas conforme a recomendação do orixá, da entidade ou do dirigente da casa, o Pai no Santo. Cada fruta tem um axé específico, ou seja, carregam consigo o axé próprio, as suas propriedades. Vamos ver algumas frutas que podem ser oferendadas aos orixás ou às entidades, dando ênfase no seu poder energético e não na força do orixá. Olha que interessante. O abacaxi é usado na limpeza e abertura de caminhos. A banana, leveza e tranquilidade. A maçã, encantamento e beleza. O coco, a elevação. O frescor espiritual. Melancia, o acolhimento. A abundância. O limão, o corte. O descarrego. A manga, energia vital e prosperidade. Maracujá, a paz e o descanso. Uva, fartura e harmonia coletiva. O figo, um mistério. Sensualidade e conexão astral. A romã, fartura, multiplicação, abundância de fertilidade, fortalece firmezas, vitórias e conquistas. Abacate, força, nutrição e firmeza espiritual. O melão, a purificação, leveza e frescor. Ajuda a limpar os caminhos. Ajuda no campo espiritual. Pitaia traz a transformação, a coragem e a abertura de novas possibilidades. Um detalhe muito importante que não pode deixar de ser mencionado é o fato de que toda fruta
carrega o elemento água. Este elemento é vital para o humano. E quando ofertada aos nossos amados orixás, reforça os nossos agradecimentos. Afinal de contas, é uma parte do nosso corpo. Cada fruta tem sua época de plantio e de colheita, e isto deve ser respeitado, sem medo, sem constrangimento. É por este motivo que temos mais de uma tipagem de fruta para o mesmo orixá. Deve ser oferecida, deve-se oferecer a cada orixá ou cada entidade o que o médium sensitivo recebe de informação para servir aquele determinado orixá, aquela determinada entidade. Quando vamos fazer uma oferenda à entidade, temos que tomar cuidado com as frutas, evitando uma interferência energética. Mas as frutas devem ser servidas de que maneira? Cortadas? Fracionadas? Ou devem ser ofertadas assim, fechadas? Bom, vamos entender que o axé está presente em tudo. É a força vital e divina. Isto compõe todos os corpos e, quando ativado nos ritos, nas magias, tornam-se um canal de sustentação para quem oferece. É um portal de irradiação vibratória. Quando você oferece uma flor, por exemplo, a alguém, se ela passou por um ritual, ela está carregada de axé. Então, aquela pessoa que recebeu, aquele ambiente, também recebe o axé. Isso acontece com tudo, com as frutas também. A fruta cortada, com sua polpa exposta, as sementes aparentes, emanam um magnetismo natural. Ela se entrega em sua essência. Ela está liberando o seu axé de forma intensa, de forma direta, sem barreiras. Um exemplo de doação plena. O magnetismo contido na polpa representa, através da semente da fruta que se funde ao magnetismo espiritual, a ativação durante um ritual. E esta fusão, essa mistura, gera uma frequência que pode ser absorvida tanto pela entidade quanto pelo médium, pelo consulente. É uma ferramenta de expansão da consciência, de equilíbrio. E, em muitos casos, até a cura das enfermidades do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual. As frutas, cortadas, abertas, fracionadas, manifestam suas
atividades energéticas máxima dentro de um período curto até, de 1 a 3 horas. E após este tempo, o processo natural de oxidação altera as suas propriedades físicas e químicas. Algumas chegam até a mudar de cor. Caso da maçã, das peras, né? Diminuindo também a sua capacidade de emissão energética. Por isso que recomendamos que as frutas sejam preparadas, cortadas, a montagem da oferenda seja feita no ato, no terreiro, garantindo a irradiação plena desta energia. Já as frutas assim, fechadas, em suas cascas, escondendo suas sementes, o embrião da vida, são compreendidas como um elemento vegetal ritualizado. Ao ser oferecidas fechadas, estão seladas energeticamente, passando a agir como um aliment natural, programado, como um imã capaz de atrair ou repelir energias semelhantes, reter e transmutar energias desqualificadas que permeiam o campo energético dos médiums, dos assistidos ou mesmo do ambiente, ou até de um trabalho espiritual. A absorção de energias nocivas, negativas, e neste caso, não devem ser consumidas. O seu papel é de escolher, colher, reter os fluidos nocivos que foram purificados durante todo aquele trabalho. E essas frutas devem ser descarregadas. Sabe, meus irmãos, as frutas carregam o princípio vital da árvore, tornando-se um veículo mágico, natural, pronto a receber uma programação energética nos rituais magísticos. A natureza possui forças imagináveis, mágicas que pulsam e podem ser despertadas e direcionadas pelo sacerdote através da manipulação dos elementos. Vamos encontrar estas manipulações retratadas até de uma forma assim infantilizada, né? Nos contos dos irmãos Grimm, lá naquela história lá da Branca de Neve, um conto alemão, aonde a protagonista recebe uma maçã das mãos de uma bruxa. A maçã era só maçã. Depois que ela foi manipulada, ela se transformou em um veneno. Ou O Amor pelas Três Laranjas, um conto italiano sobre o amor de um príncipe, escrito por Giambattista Balisi. E quem não se lembra
das cestas de doces e frutas carregadas pela Chapeuzinho Vermelho, um conto francês escrito por Charles Perrault. Em todas as épocas, em todos os cantos do mundo, a fruta sempre foi e sempre será ofertada como forma energética de doação e amor. Mesmo no caso da perversa madrasta da Branca de Neve. Pois quem recebeu, recebeu com amor. Cuidado quando você oferta. Lembre-se dessa história. Quem recebeu com amor, termina a história com amor. Mas quem ofertou com maldade, lembra do fim da história? Momento de reflexão, né? Vamos lá. As frutas utilizadas e oferecidas possuem cada uma função específica de acordo com a intenção, olha bem, e o ritual. As oferendas de agradecimento ou oferendas anuais, a fruta pode ser tanto fechada quanto aberta, pois neste caso, sua função não é de absorver negatividade, mas sim de irradiar forças sutis, oferecendo-as em gratidão, como forma de amor. Cada oferta, cada entrega carrega um propósito intencional e espiritual de absorção, de neutralização energética ou de irradiação e cura, bem como agradecimentos, reentrega à sua fé. Sempre servindo como instrumento da lei maior, no amparo e equilíbrio de todos os seres. Meus irmãos, o mais importante é oferecer com amor, oferecer com respeito, com gratidão. Não importa que seja uma maçã, uma cesta vultuosa de frutas. Ofereça sempre o seu melhor. O que de melhor você pode dar. E isto é sua fé, o seu amor, a sua intenção. Arrume direitinho, enfeite, disponha de forma harmoniosa. Lembre-se, comemos primeiro com os olhos. Deposite ali o seu amor. Faça com calma, de forma séria. Assim como a Umbanda, que é coisa séria pra gente. Sério. Axé, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Mestre Oxalá.